Olá, estamos de volta com mais uma aula e nessa aula nós vamos trabalhar com os comandos fillet e chamfer. Para começar, nós vamos trabalhar com o comando fillet. Esse comando, ele junta duas pontas, duas linhas, na verdade, de um objeto que a gente pode juntar tanto em um ângulo reto, como acontece aqui, como em um ângulo curvo. Para acionar o comando fillet, a gente entra aqui novamente na aba Home, no painel Modify, e aqui nesse ícone nós encontramos tanto o comando fillet quanto o comando chamfer. Eu aciono aqui o comando fillet e ele me pede o raio desse, não é um chanfro, né? Dessa curvatura que eu vou fazer aqui. Então, se eu clicar aqui em cima em raio, eu posso selecionar que eu quero um raio, por exemplo, de 0,5. Enter. Agora ele vai fazer. Eu seleciono a minha primeira linha e seleciono a segunda linha. Antes de selecionar a segunda linha, pode ver que ele já está me mostrando o que ele vai fazer. Ó. Então, se eu não quiser esse ângulo, se eu quiser um ângulo diferenciado, eu posso voltar aqui em raio e posso colocar que eu quero 0,1, por exemplo. Ele vai me mostrar essa linha com essa linha, como que esse ângulo vai ficar. Quando eu finalizo esse comando, se eu me aproximar aqui, eu vejo que eu criei um arco aqui entre essas duas linhas. Esse arco é aquele arco de um ângulo de 10 centímetros que eu coloquei antes. Deletando esse arco aqui, eu posso optar, por exemplo, por trabalhar com um ângulo reto. Então, quando eu entro com o comando fillet, que eu posso clicar aqui, ou posso no atalho de teclado, teclar F, Enter, o fillet já está selecionado aqui, tá vendo? A gente pode colocar um raio de 0. Quando eu quero trabalhar com ângulos retos, eu utilizo o 0 como raio. 0, Enter. Agora, eu clico na primeira linha, pode ver que ela não vai me mostrar um ângulo aqui, porque na verdade ele está mostrando esse xizinho de que os dois vão se encontrar aqui, ó. Clico na segunda linha e assim eu finalizo esse comando utilizando um ângulo reto. Eu posso fazer isso em todos os meus ângulos, inclusive aqui, se eu quiser trabalhar com um ângulo reto e fechar essas paredes. Agora, eu posso trabalhar com o comando chamfer, que é um comando que cria exatamente esse tipo de chanfro aqui, tá? Esse tipo de linha inclinada entre duas linhas. Então, como é que isso funciona? Eu entro aqui na aba Home, no comando chamfer, e o comando chamfer vai me pedir, ele vai me dar algumas opções aqui. A opção que eu tenho que escolher é a opção distance. Quando eu escolho essa opção, eu posso escolher a distância do primeiro ponto e a distância do segundo ponto. Então, eu quero que na vertical ele tenha 50 centímetros, esse chanfro, e na horizontal tenha 30. Então, ele está me pedindo qual é a primeira distância. Eu coloco aqui 0,5, porque eu estou trabalhando em metros, 50 centímetros. Se eu não colocar nada na segunda distância, ele vai adotar os mesmos 0,5. Então, eu não quero, eu quero 0,3. Enter. E agora, eu disse que eu queria 50 centímetros na vertical. Então, o primeiro valor que eu coloquei foi de 50 centímetros. Clico, então, nessa primeira linha. E na segunda linha, ele já vai começar a me mostrar como é que isso vai ficar. Eu escolhi que eu queria 30 centímetros. Então, eu clico aqui e eu vou conseguir os 30 centímetros que eu queria. Vamos ver como é que ficou, se isso deu certo? Me aproximo aqui um pouco mais e eu vou utilizar a cota para facilitar o nosso entendimento aqui. Eu pedi que tivesse 50 centímetros na vertical, certo? Aqui ele está com 50 centímetros na vertical, o meu chanfro. E eu pedi que tivesse 30 centímetros na horizontal. Então, ele tem os 30 centímetros na horizontal. O meu chanfro saiu correto aqui. Mas e se eu quisesse um chanfro de 45 graus, por exemplo? Então, eu entraria novamente aqui no comando chamfer
escolheria Distance novamente, e aí colocaria que eu quero ponto 3 no primeiro, e no segundo não colocaria nada, só teclaria Enter para ele fazer ponto 3 no segundo também, tá? Então, clico na primeira linha, clico na segunda linha, e pode ver que ele já está fazendo um ângulo diferente, ó. Posso apagar esse ângulo aqui, e aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Se eu medir, eu tenho aqui 30 centímetros na horizontal, na vertical, perdão, e 30 centímetros na horizontal também. Isso me resulta num ângulo de 45 graus. Se eu tirar aqui a medida angular, eu tenho aqui os meus 45 graus, um chanfro de 45. Então, o trabalho com chanfros, ele é bem tranquilo, bem fácil, a gente só precisa saber que eu preciso colocar a primeira distância, colocar a segunda distância e respeitar na hora de clicar qual é a primeira e qual é a segunda. Nessa aula, nós aprendemos a trabalhar com os comandos fillet e chamfer. Esses comandos, eles são essenciais para quem quer trabalhar com a união de linhas e eles são muito utilizados principalmente em projetos arquitetônicos e civis na hora de construir as paredes.